e 9. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Agora vamos lá para João 12. João 12, versículo 3. João capítulo 12, versículo 3. Amém? João 12, 3. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do corpo. Amém? Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade de estarmos na tua casa, em união, Pai amado, para glorificar e exaltar e bendizer o teu santo nome. Já falaste conosco, Pai amado, por meus louvores e do teu servo, para nos despertar, Pai, acerca das coisas que estão acontecendo, bem como a tua filha, Pai amado, acerca da vigilância que devemos ter para com aqueles que estão caminhando ao nosso lado. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu também te peço que o Senhor venha dar uma porção, Pai, da tua palavra revelada, direcionada pelo teu Santo Espírito ao coração de cada um dos teus servos. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha nos dar graça, sabedoria e discernimento para entender o que o Senhor quer falar conosco, bem como, Pai amado, graça para poder colocar tudo em prática. Em nome do Senhor Jesus, venha abençoar a tua igreja, Pai, venha repreender toda divisão, contenda, venha repreender toda frieza espiritual, venha renovar, Pai amado, a tua igreja, o amor, Senhor, agora o primeiro amor, para que nós possamos dia após dia crescer e progredir de glória em glória na tua santa presença. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, recebe esta minha oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é um texto muito conhecido que fala a respeito de 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria. Mas nesta noite eu quero falar com os irmãos só a respeito de Maria e usá-la como um exemplo de devoção que nós podemos imitar. Eu até já cheguei a falar isso uma vez com os irmãos, na época que o nosso pastor estava cirurgiado, mas sempre é bom a gente relembrar a importância de nós sermos devotados ao nosso Deus. E Maria é um excelente exemplo. Nós sabemos que Maria, Lázaro e Marta residiam próximo de Jerusalém, em uma aldeia chamada Betânia. E ambos tinham o privilégio de serem amigos aqui na terra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O autor do hino disse que queria ter tido o privilégio de ter conhecido e de ter visto o rosto de Jesus. Esta família teve um privilégio ainda maior, não só ver o rosto de Jesus, mas também de ser amigos íntimos dele, de modo que sempre que Jesus podia, estava passando por aquela casa, se hospedava, comia, ensinava a palavra, e nós sabemos que ele até operou um grande e extraordinário milagre na vida de Lázaro, que foi o milagre da ressurreição. Tudo isso fruto de íntima amizade que essa família tinha com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas falando de Maria, eu quero
destacar 3 coisas que nós podemos aprender com ela de acordo com esses textos que foram lidos. O primeiro destaque que eu quero fazer a respeito de Maria, a primeira qualidade, a primeira virtude que essa mulher tinha com relação a Jesus, é que ela priorizava a Jesus. Nós podemos ver isso no versículo 39, que foi o versículo que foi lido, onde está escrito: e tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus. Se nós formos ler o contexto desse texto, que vai do versículo 38 até o 42, nós vemos que Jesus passou pela aldeia de Betânia e resolveu se hospedar na casa de Marta. E enquanto lá estava hospedado, Jesus estava ensinando a palavra. Enquanto Jesus estava ensinando a palavra, Marta, ela estava muito distraída, muito preocupada com as tarefas de casa, preocupada com a alimentação, preocupada com a roupa suja, preocupada talvez com as camas desarmadas, talvez preocupada com um alimento, uma merenda para fazer para Jesus. Eu confesso que por muito tempo eu sempre me compactuava com Marta. Não sei se esse era o caso de muitos irmãos. A gente via Marta trabalhando ali, talvez na intenção de fazer um bom almoço para Jesus, de fazer uma boa janta, de deixar o seu quarto arrumado, perfumado, limpinho. E enquanto isso, a Maria só aonde? Nos pés de Jesus. Eu confesso que por muito tempo, claro que isso não é de agora, já é de fato há um tempo atrás, eu ficava olhando e digo: meu Deus do céu, realmente eu entendo a Marta, mulher trabalhando e a outra lá só sentada nos pés de Jesus, assim é muito bom. Talvez na igreja a gente possa até ver algo parecido, só o obreiro se desenrolando em mil e os outros só sentados, né? Ouvindo a palavra, levantando a mão no glória. O mesmo sentimento vai bater, vai ou não vai? Vai. Mas a gente, todo mundo está sentado, e aí o irmão Jorge está aí ajeitando o som, indo no banheiro, voltando para a portaria, pegando água, olhando o celular, e a gente que o resto tudo está tudo sentado. Vai ficar chateado ou não vai? Vai. Então a gente às vezes, olhando para a Marta, a gente se identifica um pouco com ela. E isso quando nós estamos tratando de coisas terrenas. Agora é bem verdade que o serviço a Deus é muito importante. A presença do culto é muito importante. O zelo pela obra, o zelo pela limpeza, o zelo pelo som, o zelo pela live que está sendo gravada, que pode alcançar uma vida, o zelo em manter as crianças quietas. Tudo isso é bom, tudo isso é útil. A preocupação em deixar o louvor preparado, em deixar uma palavra preparada, tudo isso é importante, mas nada disso é mais importante do que, primeiro, priorizar a Jesus. A comunhão com Deus antecede o serviço a Deus. Não importa o quanto nós estejamos ocupados servindo a Deus, de nada isso vai servir se nós não tivermos tempo com Deus. O tempo com Deus deve anteceder o serviço que nós prestamos a Ele. E é bem verdade que na correria do dia a dia, a gente acaba tirando tempo para servir a Deus, mas às vezes acaba não tirando tempo para ficar a sós com Deus. A sós como? Uma oração. Quando eu falo uma oração, eu digo de fato uma oração, que você dobra o joelho, você começa falando com Deus, agradecendo, você começa a pedir pelo da sua casa, começa a apresentar os seus problemas, começa a apresentar a obra, aquela oração que você não tem pressa em sair da presença dele. Faz quanto tempo que você não tem tempo para fazer uma oração dessa?
Aquela oração talvez que você só se lembra de dobrar o joelho. Porque diz, eu vou tirar esse tempo para priorizar o meu Senhor. Vou ficar sós com Ele. Vou dobrar o meu joelho, vou botar o celular no mudo, vou desligar a televisão, vou avisar para o meu marido, vou avisar para a minha esposa, vou avisar para o meu filho, ó, não me chame, vou ficar sós com meu Deus. Quanto tempo faz talvez que você não tira o tempo com isso? Se você não tem tempo para tirar esse momento com Deus, saiba que isso não é à toa. O nosso adversário é especialista em criar distrações para que nós não tenhamos tempo para tirar esse tempo para Deus. Ele quer nos ocupar com aqui, ele quer nos ocupar com a nós, ele quer nos ocupar com os afazeres de casa, ele quer nos ocupar com os estudos, ele quer nos ocupar com o trabalho, ele quer nos ocupar com a família, e vai dizer, é errado tirar um tempo para cada uma dessas coisas? Não. Tem que tirar tempo para o estudo, tem que tirar tempo para a família, tem que tirar tempo para não cuidar do seu lar, tem que tirar o tempo para a esposa, para o esposo, para brincar com os filhos, tem que tirar. Nada disso é errado. Todavia, percebam que a intenção do diabo é fazermos nós tirarmos tempo para tudo isso e não deixar nenhum tempo para Jesus. Então Maria, por precaução, sabendo que a casa estava muito atalhada de coisas para fazer, ela disse, vou deixar tudo aqui e agora vou me assentar aos pés do meu Senhor. Eu não sei quando ele vai passar aqui novamente. Eu não sei por quanto tempo ele vai ficar. Eu não sei se ele vai poder voltar. Mas se ele está aqui agora, eu vou aproveitar esse tempo. Vou priorizar ao meu Senhor. E a primeira lição que nós devemos aprender com Maria, priorizar a Deus. Não importa o quão atarefado seja o seu dia, comece ele com Deus. Se você começar o seu dia com Deus, você vai estar apto para ser vitorioso no restante de todo o dia. Não pense, irmão, vou deixar para o final do dia. Rapaz, no final do dia você vai estar morto, vai estar cansado, vai estar atarefado. Não, no final do dia eu vou ganhar a vida. Não é, irmão. Só se você for muito macho. E eu estou apontando isso aqui para a mulher também. Só se você tiver muito sangue nos olhos. Porque no final do dia o que a gente quer? Dormir. E se no final do dia a gente pegar a Bíblia, o que é que dá logo? Sono. Eu amo ler a Bíblia, irmão, mas de noite, na hora que eu pego, meu filho, o olho bate. Rapega, parece que tem uma caixa d'água em cima dos meus olhos. É por isso que vou pegar o Senhor, eu já vou lá de manhã e lá, toda hora. Eu deixo a Bíblia em cima da minha mesa de trabalho, eu deixo uma mesa em cima do balcão da cozinha, eu deixo uma mesa aqui debaixo da cadeira, eu deixo uma Bíblia espalhada em todo o canto, debaixo da televisão, que é para onde eu chegar na casa, eu pego a Bíblia, e na hora que eu ver, eu vou ler. Devemos priorizar a nossa Deus. A palavra do Senhor nos ensina em Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, ou estas coisas, o Senhor acrescentará. A nossa prioridade é buscar o reino. Se nós buscamos o reino, estamos buscando o reino do reino. Buscar significa desejar, querer, vontade. Devemos desejar estar com o nosso Deus. Devemos querer estar com Ele. Devemos ter vontade de priorizar. Priorizar é colocar em importância, é colocá-lo em primeiro lugar. E depois de um dia cansado, entre buscar a Deus e entre buscar o colchão, geralmente a gente busca
poxa. Então, quando se priorizamos a Deus, Deus também nos prioriza. Quando buscamos a Deus, Ele se deixa ser encontrado. Quando nos achegamos a Ele, Ele se achega até nós. O Senhor é um Pai amoroso, que quer ter intimidade com os seus filhos. Mas essa intimidade deve partir de nós, porque a parte dele, Ele já fez. Nós estávamos sendo inimigos dele. Para que a inimizade fosse cortada, Ele enviou o seu Filho para pagar o preço pelos nossos pecados. O caminho que havia sido rompido agora foi reestabelecido. Agora Deus diz: venham até mim, e de maneira alguma eu os lançarei fora, diz a palavra do Senhor. O que Deus espera é que nós diariamente nos acheguemos com ousadia diante do trono da graça. Não porque nós somos merecedores, mas porque Jesus já pagou o preço, porque Jesus já pavimentou o caminho, porque Jesus já nos deu este privilégio de nos achegarmos como filhos queridos diante do trono da graça para falarmos com o nosso Deus. Então Maria nos ensina que a prioridade a Deus é o melhor que nós devemos fazer. Priorizemos ao Senhor. Em Lucas 10:40, nós vemos que Marta andava distraída com o quê? Muitos serviços, ou muitos afazeres. Os afazeres, os serviços, os lazeres, tudo isso vai competir com o tempo que você deveria dar a Deus. Não que você vai ser um fanático. Eu vou tirar aqui 24 horas para ficar com Deus. Não existe isso, não. Você tem muita coisa para fazer também. Mas se você tirar a primeira porção do seu dia para ficar com Deus, Deus vai lhe acompanhar pelo restante do dia. Porque nós não honramos a Deus só quando nós nos prostramos em oração, quando nós temos tempo para ler a sua palavra. A gente honra a Deus como? Também no trabalho, fazendo um bom trabalho, se comportando, dando um bom testemunho no trabalho. Isso também é priorizar a Deus. Então, qual é a prioridade de Satanás hoje? Nos encher de serviço, de distração. Não estou ocupado, irmão, eu tenho que trabalhar. Não, irmão, estou ocupado, eu tenho que fazer hora extra. Não porque o meu patrão está presente em mim. Não porque essa viagem eu estou planejando há 30 anos. Né? Não, irmão, porque agora eu ganhei uma bolsa, eu preciso estudar. O senhor sabe, tem que se preparar. O mercado de trabalho está muito competitivo. Sempre que tiver uma bolsa, o estudo do seu saco. Fica para trás. Não, irmão, porque agora eu tenho que ficar com a minha família. Tudo isso é necessário. Mas tudo isso compete com o tempo que nós deveríamos dar para Deus. Vai encher de coisa. As pessoas costumam dizer: eu não tenho tempo. Mas se elas abrissem as configurações do seu celular para ver o tempo de tela que ela dedica em cada aplicativo, elas veriam que não lhe falta tempo. Falta-lhe prioridade. Há pessoas que têm tempo para assistir a novela, há pessoas que têm tempo para assistir as redes sociais, há pessoas que têm tempo para ficar o dedo tão nisso. Você pode botar os dois dedos dela um do lado do outro, que um dedo vai estar mais grosso do que o outro, que é o dedo todinho roda no vídeo, roda no tela. Pode botar os dois dedos, um é mais grosso do que o outro. Tem tempo para passear, tem tempo para cantar, tem tempo para ir, tem tempo para tudo. Aí quando sobra, aí vai, vou orar aqui a Deus. É aquela oração relâmpago, né? Como é que é o relâmpago? Ele dá um glória no céu e pronto, acabou. É aquela oração. Às vezes eu tenho que dobrar os joelhos, então encostar o joelho no chão, em nome de Jesus, amém. E eu não posso, Pai, na minha vitória. O Pai diz: que vitória? Não ouvi nem tua voz, né? Oração fast food, aquela que a gente está na fila, dá o pedido, quando chega do outro lado, ela está recebendo a bandeja. Não existe essa oração. Intimidade com Deus se leva tempo.
em Efésios, capítulo 5, nos versículos 15 e 16, o apóstolo Paulo escreve: portanto, vede prudentemente como andais. Vede prudentemente como andais. Não é condiceio, mas nós façamos uma reflexão: como é que eu tenho andado? E ele diz: não como nécios ou tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Remir o tempo aqui tem o sentido de comprar tempo, ganhar, obter tempo. Em que esfera? Claro que isso também pode ser aplicado na esfera natural, material, mas aqui ele está tratando da esfera espiritual. Compre tempo com Deus, ganhe tempo com Deus, invista tempo na presença dele. Pois quando você for bater na porta, ele vai saber: é o meu amigo, é a minha amiga, ele tira tempo comigo, ela tira tempo comigo, ele não demora em abrir a porta, ele não demora em enviar a resposta. Mas por que alguns bate e a porta não se abre? Porque ele não criou intimidade com Deus. Tem que Moisés, toda e qualquer oração que ele fazia, Deus respondia na hora. Ele não passava um mês, irmão, orando, fazendo campanha para receber resposta. Ele não fazia 7 campanhas do monte. Na hora que ele abria a boca para orar, Deus já estava ouvindo e respondendo e agindo em seu favor. Por quê? Porque gastava tempo com Deus. Ou o Senhor me perdoe por essa palavra: investir no tempo, porque com Deus ninguém gasta tempo, com Deus a gente investe. Todo o tempo que nós tiramos para estar com Deus, meditando na sua palavra, pedindo graça, orando, jejuando, se consagrando, fugindo da aparência do mal, não é gasto, é investimento. A gente cria intimidade com Ele, a gente se torna amigo dele, e na hora que nós tratarmos por uma resposta, Ele não vai tardar em enviar. Qual é a campanha que a gente está trabalhando? Deus abriu o mar. Agora imagine se Moisés tivesse intimidade com Deus: Deus, o inimigo está aí, abre o mar, Senhor. E Deus ficasse calado. Hein? Ah, pensou? Irmão, vamos ganhar aqui 7 campanhas de oração para Deus abrir o mar. Não tinha dado tempo. O exército tinha chegado e passado a espada em todo mundo, mas Moisés tinha o quê? Crédito com Deus, tempo investido com Deus, andou remindo o tempo, porque enquanto o povo murmurava do Egito, Moisés estava dando graças na presença do Senhor em oração. Acho que foi ontem de madrugada, a esposa se acordou, eu estava acordado e aí eu estava assistindo uma pregação. Quando terminou, eu fui deitar. E ela acabou se acordando. E esse dia ela está meio paquera, bichinha. E se acordou e falou: não estou bem não. Aí foi no banheiro. Aí voltou, sentou na cama. Aí falou: não estou bem não. Aí minha filha, não ligue não. Digo um negócio desse não. De madrugada. Nem carro tem. Porque eu tenho assim pequeno. E levar uma pessoa para São Paulo, você tem que ir para outro canto, meu Deus do céu. E entender de alguma coisa de saúde? Ele não entende nada, só entende de febre. Toma paracetamol, está com dor, toma o cimelinho, ibuprofeno. É isso que a gente sabe. Aí, minha filha, força, mulher, reage. E ela ficando mole, a ferra estava ficando pálida. Meu Deus do céu. Rapaz, de saúde eu não entendo, mas eu entendo de oração. Aí eu, bem rápido, claro, estava um pouco nervoso. Quem é que quer ver o seu esposo ficando cinza na sua frente e ficar dizendo assim: olha, essa é a cabeça, não. A gente fica nervoso. Eu botei a mão na cabeça dela, que ela já estava tombando. Botei a mão na cabeça dela, orei, repreendendo. Orei, profetizando saúde. Orei, Deus me dê a resposta agora. Graças a Deus, a conta ela voltou. E aquele mal foi embora. Agora por que Deus respondeu na hora? Porque antes disso, eu estava investindo tempo com Deus. Agora imagine se na hora eu tivesse desmantelado.
tivesse brigado com ela, tivesse brigado com Deus, brigado como? Passei o dia todo sem nem falar com ele, sem nem dar bom dia. Talvez tivesse passado mal por completo. Então a gente não sabe quando a gente vai precisar de uma resposta para hoje, para agora, para amanhã, para ontem. Então, priorizemos ao nosso Deus. E na hora que nós precisarmos, Ele também nos priorizará. Porque o mau uso do tempo e das nossas forças nos levam a se queixar, como fez Marta. O que Marta fez? Gastou o seu tempo e as suas forças com aquilo que era útil, mas não era essencial. Se ocupou com muitos serviços, se ocupou com muitos afazeres, e acabou que ficou tão cansado que ficou sem tempo para Jesus. Mas teve tempo para fazer o quê? Se queixar. Isso é o que acontece com muitos irmãos. Por não priorizarem a Jesus, por não priorizarem a Deus, por não o colocarem em primeiro lugar do seu dia, da sua semana, do seu mês, de tudo o que for fazer, por não investirem tempo com Ele, mas acabarem gastando suas forças e seu tempo com outras coisas, vão acabar se incomodando com aqueles que estão, de fato, priorizando a Deus. Senhor não está vendo não? Eu correndo para lá e para cá, eu fazendo tudo sozinho, e a Maria era bonitinha só nos teus pés. Irmão, é muito bom. E é muito fácil a gente se identificar com Marta, se a gente estiver igual a ela, ocupada com muitas coisas. Mas o que foi que Jesus fez? Versículo 41. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Muitas coisas, irmão, tem afadigado muitos crentes. Ele quer ser um bom primo, 1001 utilidades. Ele quer agaçar o mundo com as pernas, como diz o ditado. Ele quer estar em todo lugar. Ele quer saber de tudo. Quer fazer tudo. Se cansa, fica ansioso, afadigado, cansado. Mas olha o que Jesus fala para ela: mas uma só é necessária. Ela estava ocupada com muitas coisas, mas o que foi que Jesus disse? Uma só é necessária. Isso fala de prioridade. O salmista, lá no Salmo 27, diz: uma coisa pedi ao Senhor, que possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Isso fala de priorizar a presença do Senhor. E o Luan ainda acrescentou algo que eu esqueci: pedir e a buscar. Porque há quem peça e não busca. O que você tem pedido a Deus, você tem buscado? Ou tem ficado no Salmo 40? Hein? Esperei com paciência no Senhor. Então, sai do 40, você está esperando demais. Espera buscar também. Fique só pedindo, não. Uma coisa é necessária: a prioridade de Maria, ela está aos pés do Senhor. E essa deve ser a nossa prioridade. Não que nós não possamos buscar outras coisas, mas a prioridade da vida do crente é Jesus, é a sua presença, é estar com Ele. Porque se nós tirarmos esse tempo para estar com Ele, Ele nos dará graça, sabedoria, força para fazermos
as demais coisas. Aquilo que está trancafiado, ele destranca. Aquilo que está embarreirado, ele desembarreira. Aquilo que parece perdido, ele dá como certo. Aquilo que parece impossível, ele resolve. Por quê? Porque está priorizando. Saia daqui desta noite dizendo: priorizarei ao meu Deus. Ele será o primeiro que eu encontrarei no meu dia, e também será o último. Começarei o meu dia com o Senhor e terminarei o meu dia com Ele. E aí você vai ver a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve, em quem é justo e quem é ímpio. Prioridade é o que Deus espera de nós. A igreja dos primeiros séculos era uma igreja que priorizava Deus, priorizava uma palavra, priorizava a oração, e era por isso que os milagres aconteciam, e era por isso que os sinais se manifestavam, e era por isso que o poder de Deus se manifestava. Era uma igreja que priorizava a Deus, e as demais coisas ele acrescentava. Onde se prioriza tudo. Qualquer motivo hoje é motivo para faltar o culto, é motivo para abandonar o jejum, é motivo para abandonar uma campanha. Comecei uma campanha, recebi a minha bênção. O que faz na campanha? Bom, já recebeu o que eu queria, já não preciso mais. Porque o evangelho está muito materialista. Não é raro a gente buscar bens materiais, só que são coisas secundárias. Não é errado você olhar a Deus pedindo um bom emprego, não é errado olhar a Deus pedindo um transporte, mas são coisas secundárias. E tudo o que Deus nos dá, Ele nos dá para que nós o sirvamos melhor. Se algo chega até nós e isso nos afasta de Deus, tem uma grande chance de não ter sido Deus que Ele deu. Não estou dizendo que não pode ter sido Deus que deu, mas estou dizendo que tem uma grande chance de não ter sido Ele que deu. Há servos do Senhor que estão pedindo: Senhor, deve, e Ele nunca deu. Por quê? Porque Ele sabe que no dia que der, tchau, Senhor, foi por enquanto não. Vou aproveitar a minha juventude, vou aproveitar a minha adolescência, vou usufruir dos bens que o Senhor me deu. E aí eu me lembro da palavra que Jesus controlou: hoje te pedirão a tua alma, e o que tu tens ajuntado para quem será? Juntou muito aqui na terra, mas se esqueceu de juntar lá no céu. Junte devendo no céu, onde a traça e a ferrugem não roubam, onde os ladrões não vêm e não roubam. Onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Tem menino que é o tesouro do pai, é o tesouro da mãe, é o Kiko, né? É o tesouro. Entre Deus e entre o menino, meu Deus, o Senhor saia do meio, porque se tocar desse menino, acabou. Aí você vai ver quem é Chiquinho, quem é Mariquinho, quem é Zezinho, por quê? Tocou o tesouro dela, o coração dela está lá. Há outros que é um namorado, as amizades. Qual é o teu tesouro? Meu Deus. Aí, se o teu tesouro estiver lá, o teu coração está lá. Se o teu tesouro estiver aqui, teu coração está aqui.
E ninguém sobe para o céu com o coração preso no aqui e no agora. Ele se torna uma pessoa conhecida como mulher de Ló. E olha que Jesus advertiu: lembrai-vos da mulher de Ló. Por quê? Porque a mulher de Ló estava com o coração aqui. Os tesouros dela estavam aqui. Aqui onde? Em Sodoma. Deus até foi lá. Deus até livrou. Deus até salvou. Mas na hora que ela lembrou do tesouro, o que foi que ela fez? Desobedeceu ao Senhor. Se o seu tesouro é daqui da terra, mude ele daqui e comece a juntar um tesouro lá no céu. Temor ao Senhor, Deus. Temor ao Senhor só se adquire priorizando a Deus. É o que a igreja do Senhor está precisando nos últimos dias, é temor. Não temor gerado pelo pecado. Esse temor nos afasta de Deus, como foi o caso de Arão. Mas temor gerado pela palavra, obediência. Esse é o temor que nos faz ter prazer em priorizar e se achegar a Deus. Foi por isso que Maria priorizou a Jesus, porque ela temia a Deus. Como mulher, ela sabia que não poderia se assentar aos pés dele para ouvir a palavra. Como mulher, naquela sociedade, ela sabia que o lugar dela era nos afazeres. Mas entre temer a Deus e temer aos homens, ela temeu mais a quem? A Deus. Ela não se preocupou se ia levar uma cacetada. Ela não se preocupou se alguém iria chamar a sua atenção. Porque naquela época ela tinha todos os motivos para ser chamada a atenção. Maria, minha filha, se levante, vá arrumar a casa, vá preparar uma comida para Jesus. Naquela época era assim, a mulher não tinha vez não. Nem vez nem gosta. Mas ela temeu mais a Deus do que aos homens. De modo que teve a ousadia de se assentar lá e ficar aos pés do mestre. E Jesus lhe parabenizou, dizendo: ninguém vai roubar dela aquilo que ela está adquirindo. Aqui nessa terra, irmão, alguém pode roubar tudo que você construir com trabalho. Mas ninguém pode roubar de você aquilo que você constrói estando aos pés do mestre. Estando aos pés do Senhor. Uma coisa ela possui e ninguém vai tirar dela. E isso se chama intimidade com Deus. Invista tempo com o Senhor. Invista tempo na intimidade com Deus. E o Senhor vai te recompensar. Ainda havia mais outras duas lições, mas o tempo já está avançado. Deus permitir a gente relembre em uma outra oportunidade, mas que fique notório, que fique centralizado nos nossos corações. Prioridade ao nosso Deus. Antes de qualquer coisa, Deus.